Olá, seja muito bem-vindo ao programa Personalidades. Eu me chamo Pamela Barroso e eu tenho o prazer em receber hoje Fabrícia Ferraz, ela que é psicóloga e traz uma pauta super importante e necessária. O atendimento da Fabrícia, ela tem inúmeras especialidades, mas hoje o foco principal será a psicologia infanto-juvenil, uma causa realmente muito importante que merece muito ter fala e que muitas pessoas venham a conhecer um pouco mais sobre isso. Fabrícia, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Obrigada, Pamela. Eu que super agradeço. Super necessário mesmo, como ela falou, a gente trazer esse assunto para a pauta sobre saúde mental, principalmente em tempos, né, que parece que tudo tá conspirando contra a nossa saúde mental. Então, muito importante esse bate-papo que a gente vai ter agora. Obrigada. Eu que agradeço. Fabrícia, para iniciar, eu gostaria que, por favor, você se apresentasse, por favor, contasse para o público que hoje nos assiste quem é Fabrícia Ferraz, qual sua atuação, qual sua formação, por favor. Bom, eu sou Fabrícia, sou psicóloga, atuo na psicologia clínica, na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, principalmente com crianças e adolescentes. Trabalho em escola, tenho uma especialização em psicologia escolar, trabalho numa escola particular e também na Secretaria de Educação do município. E olha, Fabrícia, isso eu acho super interessante porque você vai falar hoje sobre algo que você tem uma vivência muito grande, tanto nas escolas como também em atendimento no consultório. E eu queria, por favor, que você me dissesse um pouquinho, porque assim, eu tenho observado em redes sociais, em movimentos e até conversando com outras famílias, outras mães, o quanto tem sido uma crescente o nível de ansiedade em crianças, inclusive crianças indo para o hospital, sendo hospitalizadas por crises de ansiedade, o que é realmente incomum e realmente muito novo para a sociedade. Isso é uma percepção também no consultório? Sim. Antes de chegar lá na ansiedade nas crianças e dos adolescentes, eu queria que fazer uma reflexão sobre a ansiedade geral da nossa sociedade hoje, né? Essa mudança do século XX para o século XXI, tem uma obra já que chama Sociedade do Cansaço, né? Esse filósofo já dizia que um dos sintomas dessa virada do século XX para o século XXI, dos sintomas seria essa aceleração da rotina. Então, essa hiperdemanda da sociedade por uma sociedade que vinha, né, dos nossos avós, dos nossos pais, era uma sociedade do não, uma sociedade da autoridade, onde a gente não podia fazer qualquer coisa, onde a gente olhava o olhar do nosso pai e nós já obedecíamos, para uma sociedade hoje em dia que é a sociedade do sim. Ele chama que é a sociedade do sim, onde a gente está hiperestimulado a poder tudo a gente pode, tudo vai dar certo. Tem aí a contribuição também da psicologia positiva, que em alguns momentos a gente deve ter cuidado, porque a sociedade nos prepara para ter metas inatingíveis, para que tudo dê certo, a prosperidade, e quando não dá certo, porque às vezes não dá certo, muitas vezes não dá certo, vai dar errado. E a sociedade não está preparada para dar errado, não está preparada para frustração. E hoje em dia, uma das grandes problemáticas também que atingem crianças, principalmente, é o não estar treinado, ensinado para frustração, porque tudo pode, tudo é acessível, sempre recebe sim, não está acostumado a receber não, eles querem as coisas para ontem. E a gente precisa, sim, ensinar essas crianças, esses adolescentes que precisa se frustrar, precisa aguardar, porque senão a gente fica estimulando essa ansiedade, né? Se a gente, a todo momento, ele pede, a gente dá, eles pedem, a gente dá, a gente está estimulando uma exacerbação dessa ansiedade, que é o que a gente vê como problemática grande hoje, cada vez mais chegando nos consultórios e nas escolas, essa questão dos jovens e das crianças sofrendo de ansiedade.
E, Fabrício, uma coisa que também é muito importante é como falar para as famílias, principalmente que já vem de uma cultura, geralmente quem é mais idoso, até os próprios pais, tem uma mentalidade um pouco retrógrada quanto à sensibilidade de acolher essas crianças que estão apresentando esses sinais de ansiedade. E como você bem mencionou, não é algo que se define somente às crianças. Os adultos, a sociedade como um todo, tem apresentado muitos sintomas de ansiedade. Como fazer com que essa família seja mais acolhedora, tenha uma sensibilidade maior para estes primeiros sintomas e entenda que as questões de saúde mental não são frescura, mas sim merecem sim luz e principalmente tratamento, e que tem que levar esta criança para o consultório para que ela venha fazer esse acompanhamento. Sim, Pamela, a gente ouve muito, né, dizer que às vezes a criança, o adolescente está desanimado com algo, está triste e até tem muitas famílias que ignoram as questões das patologias mentais. Então, não é frescura, mas a gente ainda vê, né, muito essa visão de que é besteira, tá com preguiça, ou então é falta de Deus, né, tem que rezar mais. E não, a gente não pode desconsiderar todas as patologias mentais que tem, principalmente a depressão e a ansiedade. Então, eu acredito que esse olhar mais presente, mais cuidadoso, de fazer uma escuta mais cuidadosa mesmo com essa criança e esse adolescente, percebendo os sinais que eles vão mostrando ali diariamente. A criança não vai, apesar de que hoje em dia eles falam, né? Estou ansioso, mas tem algumas patologias que não vão, a criança não vai virar e falar, olha, eu estou depressivo. Ele vai dando sinais, né, no dia a dia, um desânimo, ou um choro diferente, ou pedidos um atrás do outro em relação a necessidades. Eu preciso disso. Esses dias eu tive uma situação que a minha sogra estava em casa levou Vick, e antes de dormir ela já tem o costume de passar Vick. E os meus filhos nunca tinham tido contato com Vick, não tinham esse costume. Mas eles experimentaram e dali eles já começaram a desencadear uma fala no sentido, eu preciso desse Vick. Não, a senhora tem que comprar esse Vick, eu preciso. Como assim vocês precisam do Vick? Até ontem vocês nunca tinham ouvido falar em Vick, e agora vocês precisam. Então, essa necessidade que eles demonstram às vezes, que você tem que filtrar, que você tem que aproveitar. Na psicologia a gente chama de psicoeducação. Educar, conversar sobre aquilo. Não, olha, você não precisa, né, disso. Até ontem você nem sabia, não tinha nem conhecimento da existência disso. Então, são necessidades que, como eu falei anteriormente, se a gente vai dando, a gente vai reforçando essa ansiedade. Então, o olhar atencioso, o olhar cuidadoso, a escuta, por exemplo, quando a criança ou o adolescente está um pouco mais isolado no quarto, no telefone dele, sem conviver muito, isso já é um dado importante que ele está querendo falar alguma coisa, né? As próprias negações, né? Às vezes você convida para fazer tal coisa e nega, não quer ir, não quer sair, às vezes prefere, né, ficar no celular do que sair com o pai. Então, de repente, já é uma fala ali dizendo muita coisa. Então, esse olhar atencioso e cuidadoso para o comportamento, para a fala da criança e do adolescente é muito importante. Em vez de dizer, é besteira, é frescura, ou então, eu ouço muito dizer, é falta de taca, é falta de palmada. Gente, não é assim que se resolvem as questões emocionais, né? Pelo contrário, isso vai só exacerbar e prejudicar mais ainda os transtornos emocionais do seu filho. Realmente. E, Fabrício, uma outra coisa que eu vejo como uma grande problemática e uma grande dificuldade para as famílias em geral é que hoje é muito comum as pessoas, cada um, terem seu celular e cada uma ficar isolada em seu universo. Então, estamos falando de uma família que está ali debaixo de um mesmo teto, porém, cada um no seu universo.
e não se tem esses momentos, né? Esse momento onde vai sim se desenvolver memórias afetivas para as crianças. Na verdade, ficam grandes lacunas emocionais, porque a mãe está no celular, o pai também no celular, ou fazendo alguma outra fazer, e a criança também no celular. Como você vê a tela como é uma problemática? Você acha que isso é um agravante para que cada um tenha esse mundo cada vez mais isolado, mais distante um do outro? Sim, eu considero como um grande agravante, porque o uso das telas tem criado abismo entre os membros da família. Então, em vez de você ter um tempo de qualidade com aquela criança, com aquele adolescente, cada um está ali no seu dispositivo e nem se olhar, às vezes não se olham mais. Então, vai criando esse abismo e quando a gente vê, a gente já perdeu o nosso filho, né? Às vezes, quando está lá, já no final da adolescência, às vezes não tem como recuperar esse vínculo, porque já vem fragilizado de muito antes, né? Então, é lá quando era criança pequena que a gente preferiu dar o celular porque ia ser mais fácil, a gente ia poder descansar, ou então a gente ia poder fazer outras coisas, próprio trabalho, os afazeres de casa, era mais resolver o seu problema lá, mas você não imagina que está criando um problema e essa conta vai chegar mais tarde, porque a fragilização dos vínculos, ela vem em decorrência dessa falta de presença, dessa falta de olhar, dessa falta de estar juntos, de estar conectados. A gente tem também no mercado um livro que fala sobre as linguagens do amor. E as linguagens do amor, uma das linguagens do amor é o tempo de qualidade. Então, às vezes, não é você, eu tenho agora que deixar o meu trabalho e ficar 24 horas dentro de casa. Não. Tem pessoas mães que não trabalham, pais que não trabalham, que estão 24 horas dentro de casa com seu filho do lado, mas não estão conectados, não estão presentes. Então, o tempo de qualidade não é sobre quanto tempo que você ficar muito tempo, não. É estar presente verdadeiramente, né, genuinamente com o seu filho, nos 5 minutos que você puder, 10, nos 15 minutos que você puder, mas olhar para ele e ouvir realmente o que ele está falando, porque às vezes eles dão sinais e eles estão falando mesmo várias coisas ali e você está perdendo, você não está ouvindo porque você não está conectado. Então, eu costumo dizer que todos nós, não só as crianças e os adolescentes, nós temos um potinho de uma necessidade que todos nós precisamos, que é de atenção. Principalmente de atenção dos nossos pais, que são as nossas figuras, né, primeiras de base, né, de vínculo seguro. Então, todos nós temos esse potinho e a gente vai sendo preenchido desse potinho de acordo com a atenção, a presença. Hoje em dia, o uso das telas e dos celulares, da televisão, enfim, dos tablets, tem feito com que a gente tem impedido, né? Tem sido um impedimento para que a gente possa encher esse potinho de presença e de atenção que todos nós temos. E aí, o que acontece? Né? Um grande vazio. Né? O vazio do pote é um grande vazio de presença, de atenção e de base segura. Então, o que eu vejo que hoje também tem acarretado esses grandes sentimentos de ansiedade, sentimentos de vazio que gera o próprio suicídio, que é uma outra problemática que a gente está tendo muito recorrente, é esse vazio de presença, é esse vazio de quem eu quero que me olhe não está me olhando. Então, eu estou caindo ali e não tem ninguém para me dar um abraço, para me dar a mão, para me levantar. Quer dizer, pode até ter alguém, mas não é aquela pessoa que eu queria verdadeiramente que tivesse lá, que é a minha base segura, que deveria ser a minha base segura, que é o que é importante para mim, que a maioria das vezes é o pai, a mãe. Não estou querendo aqui colocar mais uma culpa nos pais, porque nós já somos cheios de culpas. Não existe o pai e a mãe perfeita, não é sobre isso também que eu queria trazer, mas existe sim pais muito cansados, pais muito atarefados, pais com pouco tempo de qualidade com os seus filhos.
Realmente isso é uma verdade. Agora, Fabrícia, o que eu posso sugerir, o que você, enquanto profissional que entende, que atende esta necessidade, o que você orienta aos pais que hoje já identificaram essa problemática, conseguem perceber, se conscientizar dos hábitos hoje existentes em sua família e quer refazer a rota, quer ter novos hábitos? O que você indica a estas famílias? Bom, o que eu poderia indicar estão todos relacionados a diálogo e presença, né? Então, por exemplo, se você é pai, mãe de mais de um filho, faixas etárias diferentes, né, gênero diferente, é interessante fazer uma programação só com um e depois só com outro. Às vezes a gente costuma juntar toda a família e sair, e às vezes o que gosta de cinema, um gosta de cinema, o outro gosta de tomar um sorvete, e aí vai para o cinema, o que toma sorvete não vai ficar muito feliz, o que gosta de cinema quando for tomar sorvete. Então, é interessante fazer um tempo de qualidade com só um dos filhos, focado naquilo que ele gosta. Às vezes ele nem gosta de sair, às vezes ele prefere esse tempo de qualidade eu vou usar conversando, né, com meu pai, com a minha mãe, nem precisa sair. Então, ter um tempo de qualidade com só você e cada um dos filhos é interessante vocês testarem isso, façam essa experiência. Uma outra coisa que a gente pode sugerir, atividade dentro de casa, né? Tira um momento para agradecer, um momento no final do dia. Olha, cada um vai falar 3 coisas que foi grato, de coisas que aconteceram legais hoje. Cada um fala, hoje eu sou grato por isso, isso e isso, né? 3 motivos para agradecer. É interessante também um outro joguinho que eu costumo sempre recomendar para os meus pacientes, para os pais, quando eu faço orientação de pais, é juntar a família e cada um falar sobre o que admira no outro e algo que às vezes ele faz e me machuca. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está fazendo algo que me machuca e eu não falo sobre isso, ele não sabe que está me machucando quando faz tal coisa, e é importante dar esse retorno, assim como é importante você pontuar as coisas que você admira no outro, é interessante também você pontuar, naquele dia que você fez isso eu fiquei um pouco magoado, né? E se a família for uma família que tem maturidade para ouvir, porque é importante também ter maturidade para ouvir o que eu faço que magoa o outro, né? Não é para criar mais abismo, é para aproximar, é para você, né, rever, poxa, eu não sabia. Então, ter aquele momento de gratidão, de perdão, né, na família, eu acho importante. Às vezes você sai para ir jantar, para ir almoçar, então aquele tempo que você espera ali o jantar e o almoço chegar, você pode ter algum joguinho de cartas, né? Uno, o adolescente gosta muito de Uno. Se for criança, joguinho da memória, leva, né? Em vez de na saída de casa pegar o celular, pega um joguinho para jogar no restaurante, no lugar onde vocês saírem, que vão precisar esperar. Então, tudo isso conecta, tudo isso é presença. Com certeza. E olha, é fundamental, como ela bem mencionou, que isso não precisa ser... Imagina você que hoje não tem esses hábitos. Não adianta você, em um único dia, ter um momento de muita presença, ter atividades incríveis e isso ser um dia e depois não ter constância nessas ações. Então, é muito importante, assim como a Fabrícia sugeriu, que isso seja gradativo, que você vá, como ela bem mencionou, essa atividade do final do dia, ter essa conversa, de perguntar quais são os 3 motivos de gratidão que você teve pelo seu dia hoje, e vai ser ali uma coisa que vai fluir naturalmente. Então, é importante que esses atos, eles comecem aos poucos e de forma bem gradativa você vai conseguindo mantê-los com frequência. Essa constância é fundamental. E o mais importante é que ali vai se percebendo o quanto que isso é saudável, o quanto que isso é gostoso, o quanto que isso aproxima e o quanto realmente as redes sociais, as telas em geral, elas têm esse momento seu ali de relaxamento, mas ela te rouba muito.
ela te desconecta, ela te cria uma lacuna, você fica depois fadigado, com o cérebro cansado, porque você passou muito tempo ali na tela, mas aquilo não trouxe alegria, felicidade, contentamento para o seu ser. E isso é fundamental para que a gente consiga estabelecer novos vínculos afetivos dentro da família. Fabrício, uma coisa que eu queria também te perguntar, como você vê hoje... Eu lembro que no meu tempo, para eu ter um celular, eu vim ter celular, eu já era praticamente adulta. E hoje é cada vez mais precoce essa exposição ao celular das crianças. Eu tenho visto crianças ganhando celulares com 6 anos, 7 anos. Como você vê isso? Isso é uma questão que a gente não tem mais uma idade, né? Antes, realmente, eu também só vim ter o meu primeiro celular quando eu era adulta, mas somos de gerações diferentes, né? Hoje a gente está no século XXI, né? Crianças que hoje têm 9 anos, nasceram lá poucos anos atrás, onde tudo é muito diferente. Então, eu costumo dizer também que se a gente for brigar com as telas, a gente vai perder, né? Então, não adianta radicalizar e querer que não tem acesso a telas. Porque até mesmo o próprio processo educacional em algumas escolas estão trazendo essa questão da tecnologia como uma ferramenta de ensino, de educação. Mas se o celular substitui a presença, é uma coisa preocupante, é uma coisa que não é. Na verdade, criança não deveria ter celular, né? Então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até os seus 11 anos incompletos, ainda é criança, né? Só vem a ser adolescente após os 12 anos. Então, se criança não deveria ter celular, então eles deveriam estar ali ganhando o seu primeiro celular aos 12. E aí eu trago o questionamento para a gente pensar aqui. 12 anos é uma idade que já dá para ter celular, né? Nós, adultos, às vezes não sabemos utilizar bem o celular, então tudo... precisa ser com supervisão, não dá para deixar livremente. Quanto mais você puder tardar esse acesso a ele ter um celular dele, é melhor. E ainda agora a Pamela perguntou sobre questões que conectam. A gente pode também utilizar a questão das telas ao nosso favor, né? Se for um programa, uma série que está de acordo com a faixa etária do seu filho, que está ali, que você vê coisas interessantes, que você pode até aproveitar ali o que está aparecendo na cena para educar, para conversar com o seu filho sobre algum assunto importante, algum assunto polêmico. É uma ferramenta que a gente pode trazer ao nosso favor, né? Sente junto com seu filho, assista um episódio de uma série, um vídeo do canal que ele gosta e converse sobre aquilo. É importante a gente estar junto. Não dá para deixar, né, eles terem o celular deles e irem para o quarto deles e ficarem, porque a gente vai estar estimulando o isolamento em detrimento do vínculo familiar e social. Então, uma outra problemática que tem das crianças estarem tendo acesso ao celular muito cedo, eles desaprendem a como conversar. Né? Então, hoje em dia, as crianças sabem muito, né, conversar. Tem amigos online, amigos virtuais e não tem amigos físicos, amigos presenciais. E não sabem conversar. Quando alguém vai perguntar, por exemplo, que horas são? A pessoa fica constrangida, parece que não está acostumado que alguém chegue perto para perguntar, para falar alguma coisa. Isso é muito preocupante. As crianças estão estão desaprendendo a como se relacionar pessoalmente uns com os outros. Realmente, um dos malefícios, né? E uma outra coisa que me preocupa bastante em relação ao TikTok, porque eu vejo inúmeros vídeos de crianças, geralmente 5, 6, 7, fazendo as dancinhas do TikTok. E eu vejo ali uma abertura, uma hipersexualização destas crianças. Como você vê para esta criança que tem uma mentalidade ainda muito, né, está em formação, quais malefícios você enxerga que isso trará para o desenvolvimento dessa criança?
Eu acredito muito que essa exposição a conteúdos inapropriados, porque essas questões de certas danças, certas músicas, certas formas de vestir, né, até do próprio vestuário, eu tenho observado essa questão também das crianças muito novinhas já usarem, né, roupa parecendo a barriga, o umbigo. Então, desde o vestuário até as músicas e a forma de dançar, eles estão sendo estimulados a expor o seu corpo, como você falou, né, Pamela, a questão da hipersexualidade. Então, cada vez mais, se a gente não perceber o que a sociedade está fazendo, é trazer para mais precocemente a permissividade do próprio sexo, da própria sexualidade. Então, a gente se alarma, né, e se fica surpreso quando a gente vê adolescente de tantos anos grávida, gravidez na adolescência. Mas é isso que a gente está procurando, é isso que a gente está estimulando nas crianças, que elas tenham a prática sexual cada vez mais cedo. A gente pensa que não, né? Se a gente for ter esse olhar crítico, é isso. Mas muitas famílias, eu vejo, muitas mães acabam focando o olhar para é bonitinho, não tem problema, mas a conta pode chegar lá na frente, né? Quando essas crianças estiverem juntas, elas não vão mais brincar de boneca, brincar de casinha, né? De mercadinho, vão tá fazendo outras coisas que não estão permitidas ainda para a idade dela. Então, esse contato com conteúdos inapropriados fora da idade que deveria estar em contato estimula muito a sexualidade. Perfeita colocação, Fabrícia. E uma outra coisa que me chama muito a atenção, eu tenho visto o crescimento, principalmente atingindo a faixa etária de crianças de 8 a 12 anos de idade, como sendo um principal alvo de mentes doentias nas redes sociais. Eu me refiro ao abuso sexual infantil e, inclusive, eu vi uma matéria onde fizeram uma simulação, criaram um perfil fictício de uma criança. E eles lançaram essa criança, tudo fictício, a criança não existe, foi tudo criado realmente. E ali eles começaram a captar o quanto essa criança ia receber de propostas, né? E o quanto que essa criança ia ser ali um alvo nas redes sociais. E isso se deu de forma muito, muito, muito assustadora. Porque, principalmente, eles conseguiram, com essa pesquisa, mensurar o quanto que crianças na faixa etária, principalmente de 9 a 11, 12 anos de idade, são o principal alvo de pessoas que têm essa mentalidade doentia. Para você, qual a recomendação aos pais que permitem que as crianças estejam nas redes sociais? Qual a atenção que os pais têm que ter, sabendo que quando você permite que uma criança esteja nas redes sociais, infelizmente, ela também se sujeita a esse tipo de mentalidade? É um assunto muito delicado, né? Então, eu vejo muito a falta de supervisão. É você deixar à vontade, né? Deixar a criança à vontade e você não tá do lado, você não tá supervisionando o que ela tá vendo, o que tá aparecendo para ela, com quem ela tá conversando. Quando o pai não checa lá o celular pais, não vejam isso como eu tô invadindo a privacidade do meu filho. Mas espera lá, né? Ele não tem idade ainda para ter privacidade, por exemplo. Eu já passou por mim casos da criança ter 10 anos e ela ter senha no celular, que o pai não sabe a senha. O pai não tem acesso ao conteúdo de quem está conversando. Então, isso é você entregar, você está entregando o seu filho para essas possíveis pessoas que estão aí com a mente, né, cheia de coisas para fazer a maldade mesmo. Então, uma das coisas principais é ter supervisão. Então, eu trabalho, né, passo o dia inteiro fora, não tenho como supervisionar o meu filho. Então, estabeleça um horário, um tempo que ele tenha que ficar, né, o ideal, dependendo da idade, é que ele só esteja no celular quando você estiver do lado. Eu sei que às vezes não é possível,
possível, né? Essa questão do trabalho dos pais acaba não sendo possível ter essa supervisão. Então, é muito necessário você limitar um tempo reduzido para que ele esteja ali sempre supervisionando. Pode ser que você não esteja na hora que ele está vendo, mas quando você chegar do trabalho, filho, traz aqui o celular, deixa eu ver. Tem que ter um acompanhamento, não dá para deixar a criança ou adolescente, né, dependendo da idade, livre, sem supervisão. Realmente. E olha, uma outra coisa também bem interessante é que as tecnologias criam todos os dias ferramentas, inclusive ferramentas que podem te auxiliar nessa supervisão. Existem aplicativos que vão ser instalados no seu celular e que estarão instalados também no celular do seu filho, onde você consegue ter um controle dos aplicativos que ele está baixando, de todas as ferramentas que ele está interagindo. Então, tudo isso são possibilidades que também podem sim trazer a você uma forma de estar ali acompanhando, gerindo e, sobretudo, entendendo o que o seu filho está sendo ali exposto. O que não dá é para entender que uma criança de 10 anos, 9 anos, tenha um celular com senha e que você não tem a mínima noção do que aquela criança está exposta, ao que aquela criança está fazendo, porque ela está em uma fase muito delicada, muito preciosa, que é a de formação. E não dá para ela fazer isso sozinha e muito menos com as informações que ela recebe nas redes sociais, porque a gente sabe que quando pega um aplicativo, abre uma rede social, a gente é alvejada com muita informação. Então, é muito para um adulto, imagine para uma criança. Fabrícia, eu queria te agradecer. Foi, assim, desafiador, a gente teve, né, mas ela conseguiu um tempo na agenda dela, abriu mão, né, hoje ela tinha atendimentos, ela conseguiu aí abrir mão desse atendimento no consultório, óbvio que ela remarcou esses pacientes, mas para estar aqui com esse momento, eu tenho certeza que é um programa que vai trazer realmente muitos benefícios para muitas famílias. É um prazer poder receber uma profissional com a sua competência, com a sua formação e, sobretudo, com a sua experiência. Muito obrigada pela ajuda, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Eu sempre que sou convidada para falar, né, sobre essas temáticas, nessas palestras, entrevista, eu sempre digo sim, me organizo, porque é um assunto necessário. Eu acho que é a contribuição que nós, profissionais dessa área, devemos, né, ter. A gente tem essa obrigação com a sociedade de prestar, sim, esses esclarecimentos, essas orientações e conversar sobre isso. Então, eu queria, agradeço. por favor, você deixar a sua indicação, porque você também faz atendimento em consultório e, por favor, deixasse essa indicação para quem nos acompanha e queira ter esse acompanhamento com você. Então, o consultório fica na clínica Moveclean, é uma clínica multiprofissional, tem eu de psicóloga, tem fisioterapia, tem pilates, tem as nutricionistas, então qualquer um desses serviços que você estiver precisando pode procurar a Moveclean. Se a sua saúde emocional também não está muito bem, ou você precisa de uma orientação de pais, né? Ou se você é pai e está com alguma dúvida relacionada ao seu filho, criança, adolescente, pode nos procurar. A Moveclean fica ali na Rua das Castanheiras, próximo à Avenida Tocantins. E olha, por lá você vai ter acesso a inúmeros profissionais, é muito interessante isso que a Fabrícia falou, porque lá você vai ter acesso a nutricionistas, também o Pilates, que ajuda muito nesse bem-estar, né? Ajuda muito a você ter mais tranquilidade, principalmente a você que tem sintomas de ansiedade. É uma prática que ajuda muito a você ter esse equilíbrio emocional também, assim como também tem acesso à fisioterapia. É realmente uma clínica completa e a Fabrícia faz parte desse time que está lá e que vai, com toda certeza, atender você e sua família de uma forma realmente especial. Fabrícia, muito obrigada pela contribuição mesmo, foi um programa incrível. Espero te ver mais vezes aqui, porque é um assunto que merece muita luz, merece sim que tenha mais aqui abrangência e você será sempre muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela companhia e eu te espero até a semana que vem. Tchau, tchau.